Olá, amigos, seguidores, irmãos em Cristo e todos aqueles que vão acompanhar essa matéria. Eu relutei muito para estar fazendo essa matéria para vocês, porque é uma matéria pouco explorada. Já tem uns 20 dias que eu estou planejando fazer essa matéria e não consigo. E hoje eu cheguei agora no trabalho, agora de manhã, e estou pronto para fazer. Esse é o momento ideal. E hoje nós vamos fazer uma matéria que alguns concordam, outros não concordam, uns acreditam, outros não acreditam, mas uma matéria muito real. Nós vamos estar falando hoje aqui sobre paralisia do sono ou ataque de demônio. Nós sabemos que o mundo espiritual ele é mais real do que o físico. Tudo que a gente faz no real, ou seja, tudo que a gente faz no espiritual atinge o nosso real. Por exemplo, depressão, chamada de doença da alma, mas não quero falar sobre isso. Vamos estar entrando logo no assunto para o vídeo não ficar muito extenso. Deus, quando ele dotou o ser humano, ele dotou o ser humano de capacidades mentais, capacidades psíquicas. Uma das formas de Satanás aprisionar o homem é na sua mente. Uma vez que o diabo toma a mente de um homem, ele toma todo o resto da vida. Toma o coração, toma o comportamento, né? E o nosso cérebro, ele é como um computador que absorve todas as informações de quando você nasceu até o momento, do seu último de vida. Tudo fica guardado no seu cérebro como lembranças. E Deus é tão maravilhoso que, assim como um computador ele precisa ser recarregado, assim como um computador ele precisa excluir aquela lixeira, aquele acúmulo de spam, assim também o nosso cérebro precisa descarregar e descansar. É onde que Deus ele constituiu para nós o sono, o período de descanso do cérebro, para você recarregar as suas energias. E quando você não tem esse sono maravilhoso, quando você não tem esse sono abençoado, isso reflete no seu cotidiano. Estresse, cansaço, fadiga, mau humor, doenças, transtornos psíquicos. Os médicos recomendam que a gente tenha pelo menos 8 horas de sono. O sono para nós é abençoador. O sono é uma bênção de Deus. Tanto que a Bíblia vem falar sobre o sono dos justos, Que alguém deita na cama. O salmista Davi, ele disse no Salmo capítulo 5, diz assim: eu dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Bem-aventurado aquele que tem um sono do justo, que deita na sua cama e consegue dormir. Aí o que acontece? Nesses 8 horas de sono que deveria ter, 86% dos homens não conseguem dormir. Por isso que hoje essa geração estressada, geração afadigada, porque não descansou direito. Há pessoas que ficam 2, 3 dias sem dormir, Há pessoas que precisam tomar remédio controlado para poder dormir, sedativos, ansiolíticos para poder dormir. E Deus ele deixou o sono
para nós descansarmos. Vamos lá, em partes. Então você vê que o sono é uma bênção de Deus. A ciência estuda o sono. A ciência diz que existem duas etapas do sono: o sono pesado e o sono leve. O sono leve é aquele que você dá para entender que você está tendo pequenos sonhos, né? Pequenos sonhos. O sono pesado é aquele que alguém fala assim, caí e dormi igual uma pedra, né? Apaguei. Esse é o sono pesado. E o sono leve é aquele sono que qualquer coisa a gente desperta. É como se você estivesse pensando muito forte, né? Eles chamam esse sono de sono REM, sono leve, para os estudiosos do sono. Vamos lá, falamos sobre o sono. Até aí eu acredito que todo mundo sabe o que é sono, né? Cada um dorme mais, dorme pouco, beleza. A Bíblia diz que da muita ocupação vem os sonhos. É nesse período da noite em que muitas coisas acontecem. Por quê? Porque o nosso corpo deita, né? A gente dorme, descansa, mas a nossa mente, ela vai trabalhando. Nossa mente vai trabalhando, e a Bíblia diz que da muita ocupação vem os sonhos, Salomão disse. Então, se você se ocupou numa coisa muito durante o dia, ou se você dorme preocupado com alguma coisa, à noite, a probabilidade de você sonhar com aquilo consequentemente, você vai ter sonhos, vai ter pesadelos, né? Vai ter pesadelos, o seu sono não vai ser bom. Tem pessoas que se mexem muito à noite, não dorme, acorda a todo momento. Quando a pessoa tem um sono ruim é por causa de ansiedade, preocupação, dívidas, né? Sua vida sentimental não está boa, sua vida financeira não está boa, sua vida espiritual não está boa, então você acaba tendo aqueles distúrbios, chegando ao ponto de tomar remédios, né? Sedativos, tarja preta, diazepam, Rivotril, né? Para poder dormir, e outros remédios mais. Muito bem, falamos sobre o sono. Agora nós vamos falar sobre a paralisia do sono. O que a ciência diz sobre a paralisia do sono? A paralisia do sono é um período do sono em que você não está nem dormindo e você também não está acordado, né? Geralmente isso acontece quando você vai dormir, é aquela fechadinha de olho assim, em que você fica um pouquinho e depois você volta de novo, né? É o seu corpo se adaptando para uma inatividade, né? É o seu corpo se adaptando. Então você dorme, acorda, até que você pega e dorme. Essa paralisia do sono pode acontecer ao dormir ou acordar. Entende bem? Então, nesse período de dormir ou acordar, você pode ter, vem acompanhado de algumas pesadelos, pessoas que tá sonhando ali com aí tem aquele pesadelo, acorda de repente, né? Acorda de repente assim, e você, nossa, parece que foi real, né? Alguém já teve esse sonho, então assim, pastor, eu tive um sonho que parecia ser real, né? Esses são os ataques de paralisia do sono, que qualquer um pode ter isso. Qualquer um pode ter isso. Tem pessoas que têm essa frequência de acordar assustado, acordar apavorado, não conseguir dormir mais, não sabe por que perdeu o sono de madrugada, por exemplo. Está entendendo? Então isso é chamado paralisia do sono. E muitas das vezes essa paralisia do sono vem acompanhada de alucinações, pessoas querendo matar, pesadelos, né? E a pessoa acorda apavorado, com medo. O sentimento é paralisia do sono. Você nunca acorda calmo, você sempre acorda assustado,
você tem sensação de medo, sensação de pavor. Alguns que vivem com isso todos os dias, tomam remédios, né? Vão em psicólogos e nada resolve, né? Isso é normal, a ciência estuda como algo normal para muitas pessoas. Aí que entra o detalhe que eu quero dizer agora. A noite, ela é terrível. Do mesmo jeito que a noite é uma bênção para o descanso, a noite também é terrível para aqueles que não têm uma espiritualidade positiva, para aqueles que não têm uma ligação com Deus, né? As pessoas que levam a vida de qualquer maneira, né? Há um problema muito sério, porque nesse período, à noite, é onde que as potestades, onde os demônios rondam, né? Tanto que se você for estudar mais a fundo, o horário de 3 horas da manhã é conhecido como o horário do diabo. Relatos de pessoas que acordam 3 horas da manhã, em ponto, né? E não conseguem mais dormir. Há relatos de pessoas que esse horário do diabo ele pode ser de 3 até as 4 horas da manhã. No espiritismo, por exemplo, é um horário onde as pessoas estão se conectando com um mundo espiritual. No cristianismo, é o horário em que as pessoas buscam a Deus, 3 horas da manhã, né? No esoterismo, é o horário onde as almas estão se purificando, né? Nosso corpo está se purificando. Então, geralmente, sempre são pesadelos, pessoas acordam assustadas, 3 horas, como que se alguém tivesse acordam assustadas, né? Pessoas levantam apavoradas e não conseguem dormir mais até 6 horas da manhã. A Bíblia diz no Salmo de número 91 sobre pestes, né, que andam na escuridão. O Salmo 91 diz assim, ó: não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem mortandade que assole o meio-dia, né? Então você veja bem que existe esses troços, né? A própria o salmista dizendo que isso acontece. Agora eu vou levar para o lado mais polêmico. Nesse período onde que eles falam da paralisia do sono, que pessoas são induzidas a pesadelos, é onde, por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque muitas pessoas me procuraram sobre isso, pessoas que têm experiências terríveis, né? Que dizem assim, que sentem à noite, quando vão dormir, acordam, né, com demônios enforcando, né? Deitam na cama e não conseguem se mexer, não conseguem falar. Algumas têm visão de demônios em cima, agarrando a garganta, né? De vultos negros em cima, né? Tudo isso acontece à noite. Tudo isso acontece à noite, é bem verdade, e são milhares de pessoas que sofrem com isso. São milhares de pessoas que sofrem com isso, por demônios que rondam, né? Rondam lugares, procuram pessoas qualificadas para essa possessão, né? Pessoas que sofrem com isso. Várias pessoas vão se identificar nesse vídeo que já sofreram, se não sofreram, pelo menos uma vez já aconteceu, outras acontece direto, né? De serem sufocados, serem esmagados, né? Eu tive conversando com algumas irmãs e alguns homens, de demônios que vêm na madrugada, fazem até sexo com essas pessoas, né? Aí eu fui procurar estudar um pouco sobre isso e estava falando sobre, eu achei 2 tipos de demônios
demônios que sugam a vitalidade das pessoas à noite, né? Demônios chamados de incubos e sucubos. Os incubos, né? Os incubos são aqueles demônios que femininos, demônios que pegam forma feminina, né? E vêm transar com homens, né? Sucubos, demônios em forma de homem que vêm transar com mulheres, né? Aqueles demônios vêm à noite, apoderam dessas pessoas, oprimem essas pessoas, invadem os sonhos das pessoas. É esse período onde você não está nem acordado, nem dormindo, onde a ciência diz que é a paralisia do sono. E esses demônios, né, sobem sobre essas pessoas, sufocam essas pessoas, têm relações sexuais com essas pessoas. Há relatos na internet, você pode pesquisar aí, de mulheres que amanhecem sangrando, a cama cheia de fezes, né? Mulheres com as partes íntimas queimando, pegando fogo, né? E diz assim que perde a sua vitalidade, perde o seu desejo. Esses demônios, ele atuam muito por causa do libido, do desejo de pessoas, imaginações que você teve. Então eles procuram esse tipo de pessoas que têm uma vida sexual mal resolvida, né? Pessoas que usam muito de imaginações pornográficas, né? Pessoas que não têm uma vida sexual ativa, né? Então eles pegam essa energia, essa vitalidade, e eles têm a necessidade de sugar essa energia. São demônios de casta baixa, demônios medrosos que vem e faz, né? No seu sonho parece que é 60 segundos, 2 minutos, 3 minutos, mas para nós parece, mas para quem está passando por aquilo é um tormento, que a pessoa não consegue se mexer, a pessoa não consegue falar, perde toda a força, fica naquele domínio daqueles demônios, né? Até tanto ponto, em alguns casos, uns vêm para fazer sexo, né? Outros vêm para aterrorizar, colocar medo, né? Pessoas, eu mesmo, antes de voltar para Jesus, eu era escravizado por esse tipo de demônio, né? Que vinham, me enforcavam e ficavam em cima de mim, eu não conseguia se mexer, né? Alguns diziam assim: eu te mato a hora que eu quiser, e aquele sofrimento. Mas até que um dia, quando eu aceitei Jesus, passou um tempo, aconteceu aquilo comigo, e eu queria clamar ao Senhor, eu não conseguia clamar ao Senhor, e eu ficava assim: Senhor, 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 e no pensamento, mas eu não conseguia, e aquilo ia voltando ao normal. Eu corria para o joelho e orava. Um dia eu olhei, chamei o diabo e falei assim: Satanás, a partir de hoje eu não te dou mais legalidade de tocar no meu corpo, porque eu sou templo do Espírito Santo, eu sou do Senhor, e eu não aceito isso. E nunca mais aconteceu. Então o que eu quero dizer com isso? Que é bem nítido, a palavra de Deus diz que os terrores da noite nos rondam, né? Espíritos demoníacos estão rondando a terra. O diabo não está preso, o diabo está procurando seres para habitar. O diabo, ele nos aprisiona, toma nossa energia. O diabo quer tomar nossa alegria, o nosso ânimo, né? O nosso bem-estar. Então ele atua tomando a nossa vitalidade, porque o diabo precisa disso. O diabo precisa nos aprisionar no medo, na depressão, né? No mau humor, no rancor, e tudo isso. O que ele faz? Nós não temos uma vida saudável, automaticamente a nossa vida fica toda debilitada, né? Eu tive conversando com a esposa de um pastor, que ela disse: por muito tempo
Satanás vinha à noite, fazia como se fosse um homem peludo, pequeno, né? Como um homem peludo, pequeno, e ele subia em cima de mim, ele me aprisionava, fazia sexo comigo, e eu contava para meu marido não acreditava. Eu contava para as pessoas, a pessoa não acreditava, né? E achava que era coisa da minha cabeça. E por muito tempo ela disse, até o dia que eu entrei no propósito, orei e nunca mais aconteceu. Então qual é o segredo disso tudo? Nós estamos rodeados de demônios. A Bíblia diz que os demônios estão rondando a terra, né? Jesus falou que o demônio ele anda por terras áridas procurando um lugar, né? Procurando lugar. A Bíblia diz que ao nosso derredor tem demônios, né? E quando nós damos legalidade para esses demônios atuarem, eles acham uma brecha, entram e escravizam. Pastor, qual a maneira que tem de a gente se precaver disso? Primeira coisa, ter uma vida de oração. Segunda coisa, a Bíblia diz assim, não se põe o sol sobre a vossa ira, dormir de qualquer jeito. Terceira coisa, evitar coisas pornográficas, coisas que alimentam os seus desejos sexuais, que quando você deseja uma coisa que você não consegue realizar, você fica escravo daquilo. É uma legalidade que Satanás atua, né? Quem gosta de pornografia tem a mente poluída, então precisa ser descarregado de alguma forma. Aonde que é? Nos sonhos. E Satanás ele ataca os nossos sonhos, oprime os nossos sonhos. Você acorda de manhã como se aquilo foi uma realidade, né? A casa de demônios que se transformam em mulheres belas, fazem sexo. Pessoas amanhecem toda ejaculada. E diz assim, eu transei com fulano, mas não era fulano, é demônio. Demônios personifica naquela pessoa, né? Faz aquilo e você acabou o quê? Transando com demônios, né? Mulheres do mesmo jeito, transam, algumas sentem medo, outras sentem prazeres, né? E por aí vai. O primeiro relato que teve dessas opressões, né, foi lá na Mesopotâmia em 2000 anos antes de Cristo, para vocês terem ideia, que eles tinham o hábito de transar com demônios. Na Idade Média, vários foram das mulheres que tinham casos com demônios, que eles chamavam de bruxa, aqueles demônios escravizavam aquelas mulheres. Há filmes por aí, né, como o Bebê de Rosemary, como O Herdeiro do Diabo, de mulheres que transaram com o diabo e tiveram filhos, né? Então você veja bem que o mundo espiritual ele é atuante. Se a gente não tiver a comunhão com Deus, Satanás ele vem nos oprimir na nossa fragilidade, que muitas das vezes é a hora, o momento da nossa purificação, da nossa poluição noturna, né? Na nossa poluição noturna, o diabo ele entra e quer fazer as suas gracinhas. Por isso que nós temos que abandonar tudo isso, viver uma vida de oração, não levar nada para o leito. A Bíblia diz assim, bem-aventurado é o leito sem mácula e sem mancha, para você ter um descanso. Sua cama é um lugar de descanso, um lugar de repouso, e é ali que muitas das vezes Satanás ele quer impedir a sua trajetória. Você que está sofrendo com isso, ore a Deus antes de dormir, faça suas rezas, faça suas orações, peça para Deus colocar um anjo do lado da sua cama com a espada, te guardando, te protegendo, te livrando de todo mal, porque muitas pessoas são visitadas por demônios à noite. Muitas pessoas são visitadas, demônios rodeiam em volta da sua cama e muitas das vezes não te toca, porque Deus tem um anjo ali te guardando e te protegendo. Enquanto você dorme, a Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme, não tosqueneja, né? O salmista diz que nós dormimos e acordamos porque o Senhor tem nos guardado. O Senhor tem guardado o nosso descanso.
né? O Senhor tem guardado o nosso momento de dormir, né? De descanso. Que Deus possa abençoar os irmãos. Então, creia. Se você está passando por isso, se você está sofrendo com essas coisas, né? Não é físico, não é físico. São terrores noturnos, são espantos noturnos, são peste que anda na escuridão. Salmo de número 91, versículo acho que é o 6, se chama pestes que andam na escuridão. Olha que coisa terrível, espanto noturno, né? E o Senhor está falando, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do meu Deus, ele é meu Deus, o meu refúgio, meu abrigo, né? E nele confiarei. Nenhum mal chegará à sua tenda, nem praga alguma chegará à sua... Então você veja bem, né? Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda. Mantenha uma vida de oração. Saiba de uma coisa, que isso é muito atual. Você não sabe o tanto de pessoas que sofrem com isso, pessoas que contam o relato, eu vivo isso, eu sofri isso. E que Deus possa estar te abençoando em nome de Jesus. Nós somos bombardeados todas as noites, é porque Deus é tão misericordioso que Ele não deixa chegar até nós os ataques de Satanás. Entre paralisia do sono e ataques de demônio, eu digo que o nosso sono está sendo atacado por demônios, e nós precisamos orar para dormir e orar